Então, gente, dando continuidade aqui, ó, só arrumar aqui que eu coloquei uma vírgula a mais aqui, apaguei a vírgula e vamos lá então. Já que eu defini linha, coluna, largura e altura, eu vou definir uma fonte então para o meu JLabel. Então, JLabel título ponto 7, JLabel título ponto 7 fonte. Onde que eu vou colocar o new fonte, vou definir a fonte como Verdana, tá? Vírgula, fonte, vou colocar ela em negrito, que é o bound, já está colocando aqui para mim, vírgula, tamanho dela da minha fonte, 15 pixels. Fechei esse primeiro parênteses, que corresponde a esse daqui, só que falta eu fechar mais um ainda. E fechei o outro parênteses, ponto e vírgula, e dei um enter aqui. Bom, é o seguinte, aqui agora eu vou definir uma cor para minha fonte de texto. Então, JLabel título ponto 7 foreground. Eu vou colocar aqui como color ponto, vou colocar o yellow, tá? Gente, só volto a comentar novamente, só respeitar, por exemplo, aqui ó, C maiúsculo, F maiúsculo, foreground maiúsculo, bound maiúsculo. Então, por ser case sensitive, tem que respeitar essas coisas, senão vai dar erro depois, tá? Agora é o seguinte, já que eu configurei o meu JLabel título, que vai ser o meu rótulo, que eu quero que apareça no formulário, porém, para ele realmente aparecer no meu formulário, eu vou ter que adicionar ele. Então, para eu adicionar, é get content pane ponto add e vou falar para ele adicionar o JLabel título, ponto e vírgula. Agora é o seguinte, esse foi meu construtor padrão, tá? Aqui, ó, onde que a gente configurou essas coisas todas, sendo que depois a gente faz algumas alterações para a gente testar, se tirar o que acontece, altera a cor, fonte, tamanho, tá? A princípio a gente quer executar, rodar esse formulário sem entrar muito em conceito. Então agora é o seguinte, eu vou declarar aqui minha função principal. Então public static void main S maiúsculo, que é o string args, e eu vou colocar aqui, ó, abertura da função main, e aqui eu vou colocar fechamento da função main. Vou criar um objeto então no meu formulário, já que eu criei uma classe, vou criar a classe formulário, vou criar um objeto aqui agora, jframe formulário recebe new formulário, que é o nome da minha classe, tá, gente? Ó, tô criando um objeto chamado formulário da minha classe que eu criei chamado formulário. Então eu estou só dando esse detalhe porque, quer ver, para ficar mais de forma diferente, vou chamar ele de form. Então estou criando um objeto chamado form da minha classe formulário. E eu vou falar que meu form, que é o meu objeto que eu acabei de criar, set visible, para ele aparecer. Set visible. E vou fazer o seguinte, galera. Vou colocar aqui, ó, true, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Só vou tirar abertura da classe formulário, fechamento do main, só vou fechamento da função da minha classe aqui, ó. Gente, ó, só fazer isso aqui, ó, agora que eu tô vendo aqui, ó, tá vendo que o fechamento aqui da
minha classe está aqui, então vou só selecionei ele, Ctrl X para recortar e vou colar ele aqui de baixo, aqui, ó, Ctrl V para fechar a classe. Então a abertura da classe está sendo aqui e o fechamento da minha classe está sendo aqui, sendo que dentro dela está a minha função principal, que está declarado aqui, tá? Só vou afastar ele um pouquinho aqui, ó, só para ficar mais visível, mais organizado. Tá aí então. Bom, vamos mandar compilar aqui, só para ver se existe algum erro. Se tiver, a gente já arruma. Então, deu alguns erros aqui, ó. Então vamos lá, ó. getContentPane.add título. Ele está falando getContentPane.add jlabel título. Bom, getContentPane, eu não estou conseguindo visualizar o erro aqui. Vamos ver o que tem no outro aqui. Ele está falando que está faltando, esperando ponto e vírgula. Pera aí, gente, deixa eu só verificar aqui onde está o erro, para a gente poder consertar. É interessante acontecer esses erros aí, porque a gente vê como faz para contornar. Bom, agora que eu percebi que, tá, gente, ó, o construtor padrão meu está fechando aqui. Não, eu vou dar um Ctrl X aqui e vou fechar meu construtor padrão aqui. Como eu continuei, e eu acabei esquecendo aqui, ó. Então, aqui está sendo a abertura do meu construtor padrão e aqui está sendo o fechamento do meu construtor padrão. Vou mandar compilar novamente e agora sim, ó, ele passou a compilação terminada, não deu erro nenhum. No entanto, se eu voltar para onde estava, Ctrl X, Ctrl V, ele vai dar aquele erro lá, ó, o mesmo erro que deu aquela hora. Então, só Ctrl X, Ctrl V, mando compilar novamente e sumiu o erro. Vamos só executar para a gente ver. Então, menu compilar, executar ficheiro e vamos ver o que vai acontecer. Então, acabamos de criar então um formulário bem simples, tá? Onde que a gente colocou como título lá no title, lá, formulário em Java, é onde que eu coloquei um jlabel, uma mensagem aqui na tela, aqui, ó, construindo formulário em Java da cor amarela. Então vamos supor que eu não gostei da cor e quero trocar, vou trocar para vermelho então. Lembra aquela hora que a gente colocou aqui, ó, jlabel título set foreground, que é a cor do meu texto. Então vou colocar aqui, ó, red. Vou mandar compilar novamente, formulário executar. E, ó, agora ele já está na cor vermelha. Pode ver que eu não consigo redimensionar o meu formulário, porque ele está aqui, ó, set resizable false. Então vou trocar para true, verdadeiro. Vou mandar compilar novamente, vou lá compilar, executar ficheiro. Perceba agora que agora eu consigo, ó, maximizar e deixar do tamanho que eu quero. Outra coisa que a gente fez também foi o tamanho do formulário. Vou diminuir ele aqui, ó, 300 por 200, só para vocês verem que o formulário vai diminuir. Compilei e executei. É claro, está sumindo parte dele porque eu diminuí, tá? Só vou voltar lá para 500 por 400, 500 por 300, vamos deixar 500 por 300. Compilei, compilar, executar. Pode ver que ele ficou pequenininho. Vou trazer ele um pouco mais para cá. Então, lembro lá do set locate. Então, vou colocar aqui, ó, 300 por 150. Vamos ver onde que ele vai aparecer na minha tela. Olha lá, ó, já veio mais para cá. Vou trazer ele mais para baixo, então, ó. Vou colocar um 300 aqui também, ó. E vou executar. Olha lá onde que ele trouxe. Vou trazer ele mais para cima, então. Vou trazer um 100 aqui, ó. Ele vai aparecer lá em cima agora. Compilei, executei. Olha onde que ele trouxe. Então, set location, onde que você quer que ele apareça. Vou trocar aqui, ó, formulário em Java. Vou pôr um ponto de exclamação aqui, ó. E vou digitar tudo em maiúsculo aqui, ó.
formulário em Java. Mandei compilar, executei. Pode ver que meu título agora tem um ponto de exclamação e está tudo em maiúsculo. O que eu posso fazer mais? Ó? Construindo formulário em Java, vou colocar olá, seja bem-vindo. Eu vou colocar meu nome aqui, ó, Janderson Cruz. Vou mandar compilar e vou mandar executar. Olá, seja bem-vindo, Janderson. Só que não apareceu, vou diminuir o tamanho da fonte aqui, então, já que a fonte estava 15, vou colocar um 10 aqui, ó. Mandei compilar e vou mandar executar. Aí, ó, olá, seja bem-vindo, Janderson Cruz. Vou trocar a cor novamente, já que o vermelho eu não gostei, vou voltar ela para... Vou colocar ela black. Black. Compilei e executei. Tá aí, ó. Olá, seja bem-vindo, Janderson Cruz. É só um detalhe que eu mudei aqui, ó. Get Content Pane, que é Set Background, que é o fundo, e a cor vermelha. Tá, gente? Então, na próxima videoaula eu já vou comentar todas essas linhas aqui, ó, pra gente poder dar continuidade. Então, e sendo que quando aparecer essas coisas aqui, a gente já sabe lidar com isso, tá? Tchau, gente!